Diz a palavra do Senhor. Vamos ler Gênesis, capítulo 1, vamos ler alguns versículos. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Agora nós vamos aproveitar e vamos ler também Gênesis 3, versículo 15, texto muito conhecido nosso, né? E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Lê outro versículo, irmãos, lá agora no capítulo 12 de Gênesis. No versículo 1, que diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos ler também, meus irmãos, agora, lá em Isaías, profeta Isaías, no capítulo 53, Isaías, capítulo 53, versículo 4, Isaías capítulo 53, versículo 4, que diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores.
mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Agora, meus irmãos, nós vamos ler lá no Novo Testamento, tá? Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 1. Versículo 18. Mateus, capítulo 1, verso 18. Tá? Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se de ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho primogênito e pôs-lhe por nome Jesus. Agora, meus irmãos, lá no último capítulo de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Mateus capítulo 28, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Evangelho de João, meus irmãos. Estou lendo aqui alguns versículos que são, vamos dizer assim, para nós darmos o contexto do que eu vou falar hoje à noite, tá? João capítulo 16. João capítulo 16. Versículo 7, 16, 7, que diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lhe enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas agora não o podeis suportar. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Agora, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Diz a palavra do Senhor, meus irmãos: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra,
quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Eu vou ler mais dois textos aqui, irmãos. Um em Hebreus, capítulo 1. Está pertinho de Hebreus aí, tá? Hebreus, capítulo 1. E diz assim a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E o capítulo 2, meus irmãos, versículo 2, que diz assim: porque se a palavra falada pelos anjos permanece firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. E o último trecho agora, lá em Apocalipse, no capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, que diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém. Vamos orar, irmãos, pedir que Deus fale conosco, né? Já tem falado pelas leituras, mas que Ele nos dirige agora nesse momento que nós vamos refletir um pouco, né, na palavra. Ó Senhor, nós agradecemos por podermos já ler as Escrituras nesse nosso início, Senhor, do que assim o Senhor nos permitir. Nós desejamos que seja uma jornada pela palavra, pelas Escrituras. Nós queremos agradecer e pedir que fales conosco hoje à noite, que pelo texto que nós já lemos, pelos textos, que nosso coração já seja edificado e que abençoes esta reflexão, esta meditação,
para que o Espírito Santo nos conduza, Senhor, para nós pensarmos um pouco sobre as Escrituras, sobre a sua mensagem, sobre o seu valor para a nossa vida. Em nome de Jesus e para aqueles que amamos, Senhor, nós oramos assim, nós agradecemos. Amém. Amém. Então, vamos voltar lá para Gênesis, irmão. Gênesis 1. Primeiro versículo, né, que eu li com vocês aqui nessa série de leituras que nós fizemos, é o versículo 1 que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Eu estou começando com vocês, meus irmãos, nós queremos, né? Você lembra lá que Tiago diz assim: ei, vocês que dizem, vamos para tal cidade, nós vamos lá passar um ano e negociaremos e faremos isso e aquilo. E aí o que Tiago diz? Tiago diz assim: você não devia falar assim, você devia falar se Deus quiser, né? Nós temos um projeto, meus irmãos, e nós estamos também dizendo se Deus quiser, né? Porque se Tiago diz para um ano, o nosso projeto é para 6 anos, e Tiago diz também assim: se Deus quiser e se eu viver, né, farei isso ou aquilo. Ou seja, nós não sabemos o que Deus quer. Falei para vocês domingo aqui, domingo de manhã, que tem coisas que Deus não revela. As coisas reveladas são nossas, mas as ocultas pertencem ao Senhor. E entre essas coisas está o futuro, com detalhes, né? O futuro pessoal que Ele vai fazer na minha vida. Quando é que eu vou morrer, por exemplo, eu não sei, né? E o que vai acontecer nem amanhã eu sei. Então, por isso que Tiago nos diz, nós devemos dizer sempre, se Deus quiser, e se eu viver, farei isso ou aquilo. Mas não quer dizer que nós não possamos planejar, né? Veja que Tiago não proíbe, eu falei também para vocês, não proíbe os nossos planos, mas ele diz que nós não devemos ser presunçosos, achar que nós temos absoluto controle. Então, nós podemos planejar, e é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos planejando. Temos muitos planos aqui para a nossa igreja. Edificar os santos, que já são os crentes que estão aqui, anunciar o Evangelho nessa comunidade, e aumentar a nossa comunhão, né? Nosso amor, nosso serviço uns aos outros, para a glória de Deus, para o anúncio do Evangelho de Cristo Jesus aqui, nessa região. E entre esses planos está a nossa reunião de oração, meus irmãos, que a reunião de oração é uma reunião fundamental para a igreja, que nós possamos nos reunir para orar, para buscar o Senhor, né? E é esse momento aqui que nós temos. E nosso plano, então, irmãos, é percorrer este grande livro, né? Essa Bíblia aqui que eu tenho está bem velhinha já, né? Mas não importa dizer assim, tempo do livro. Na verdade, ele é um livro muito antigo, mas ele nunca está velho, nunca sua mensagem está velha, nunca sua mensagem está ultrapassada, desgastada, porque é isso que eu quero falar hoje, né? A mensagem dela é uma mensagem a mais importante de todas, é a mensagem deste livro aqui. Então, o nosso desejo, irmãos, é percorrermos todo esse livro, capítulo por capítulo. Nós queremos fazer 4 capítulos a cada quarta-feira de oração, né? Não somente lendo, claro que eu não vou poder fazer uma exposição detalhada, muitas vezes nós fazemos no domingo à noite, mas nós vamos lendo e procurando fazer breves comentários sobre o texto para aplicar também a nossa vida, para nos fortalecer, nos edificar no Senhor Jesus Cristo, procurando entender a mensagem de cada capítulo, irmãos, e fazendo também introduções aos livros, né, da Bíblia. E hoje o que eu quero fazer com vocês é fazer uma introdução à Bíblia, procurar falar um pouquinho com os irmãos do valor deste livro aqui, breves palavras, né? Por isso que eu fiz questão, tinha pensado até no início de ler um versículo, mas depois, não, vamos ler outro versículo, porque esses versículos que eu li com vocês aqui, eles são realmente assim, a base do que nós vamos falar agora, tá? Porque nós temos que entender o valor deste livro, o valor das Sagradas Escrituras, né? Por quê, irmãos? Por que nós desejamos falar isso? Vocês têm uma vida, tá? Tem uma vida.
E essa vida, ela é curta. A minha também, todos nós. E nós vamos passar, se Deus nos permitir, toda quarta-feira nos reunir aqui para orar, ler esse livro. Vai demandar tempo, né? Então vocês imaginem, se nós lermos juntos aqui a Bíblia, semana após semana, meditando nela, fora os domingos que nós já fazemos isso, mas nesse projeto, 6 anos, tem plano de leitura bíblica de 1 ano, né? Então, eu espero que vocês estejam lendo também, é importante que vocês estejam lendo sozinhos, meditando, orando, no seu momento devocional a Bíblia. Então, a pergunta é, eu vou gastar o meu tempo estudando esse livro, isso vale a pena? Porque a nossa vida, ela é curta, o tempo passa e não volta mais. Então, nós devemos gastar tempo com este livro? Vale a pena isso? Eu queria que vocês pensassem comigo nisso. Que, aliás, é até uma reflexão também para a sua vida, né? Se você não está lendo a sua Bíblia regularmente, é uma reflexão para pensar assim, bom, por que você não está lendo? O que você pensa deste livro? Ele é um livro dispensável? Ele é um livro que eu não preciso ler? Ele é um livro que eu não posso dizer assim, eu vou ler outras coisas, se eu gosto de ler, né? Ou se eu não gosto de ler, eu vou fazer outras coisas, vou me preparar profissionalmente para eu ganhar dinheiro, vou planejar minha vida em tantos setores, em tantas áreas, me preparar para isso, e gastar o meu tempo com coisas proveitosas, mas ler a Bíblia, vale a pena ler a Bíblia, né? Eu quero dizer para vocês, irmãos, por isso que eu fiz questão de ler esses textos com vocês, que a leitura, a meditação, o estudo da Bíblia o assunto, é o aspecto mais importante da nossa vida, vamos dizer assim, do planejar do nosso tempo, o tempo que nós passamos meditando na Palavra de Deus, meditando nas Sagradas Escrituras, não é alguma coisa assim importante apenas, é essencial, de forma que se eu não fizer isso, eu estou morto. Sabe aquela questão assim de uma pessoa que está doente e ela tem que tomar aquele remédio, senão ela vai morrer? Pois bem, isso é a Bíblia. Se nós não lermos a Bíblia, se nós não meditarmos na Palavra de Deus, se nós não tivermos ouvindo e meditando nela continuamente, nós vamos morrer. Ela é vida, ela é a nossa cura, o nosso remédio. Por quê, meus irmãos? Por causa da mensagem que ela traz, por causa do fato de que ela aponta para o Salvador. De Gênesis a Apocalipse, ela apresenta o Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos pensar então nesse aspecto de que nós vamos estudar a Bíblia, nós fazemos isso aqui não apenas eu vou falar terça-feira, porque estou acostumado com terça-feira, quarta-feira, né? Quarta-feira, até me acostumaram com terça-feira, mas vamos lá. Nas quartas-feiras nós vamos fazer isso, além dos domingos, irmãos, por causa dessa verdade. A Bíblia, ela é essencial, porque ela traz a mensagem da salvação, ela traz a mensagem para a nossa eternidade, de maneira que nessa nossa curta vida nós temos que meditar nela, e o tempo gasto na meditação nela, na sua mensagem, é o tempo mais proveitoso, mais útil que nós podemos ter, gastar na nossa vida. Mas vamos pensar aqui o seguinte, irmãos. Vamos falar da Bíblia. O que é a Bíblia? O que é a Escritura? O que são as Sagradas Escrituras, irmãos? Olha, aqui no início de Gênesis, primeiro versículo da Bíblia, nós lemos assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja que a Bíblia, ela começa falando de Deus. E lá em Apocalipse, o último capítulo que eu li com vocês, ela encerra falando de Deus, ou seja, que Deus ele vai habitar com o seu povo, o tabernáculo de Deus vai estar com o seu povo, ele será o Deus desse povo e o povo será o povo de Deus. Então, irmãos, a Bíblia
ela é o livro que nos traz a mensagem sobre Deus. De Gênesis a Apocalipse, ela começa com Deus e ela encerra com Deus, e o assunto dela é Deus. Então, isso torna a Bíblia o livro mais importante do mundo e da história. Por quê? Porque o conhecimento de Deus, irmãos, é o conhecimento mais importante, e por isso que eu disse, por isso que é tão essencial nós estudarmos a Bíblia, exatamente porque ela traz para nós o conhecimento da pessoa de Deus, toda ela, de Gênesis a Apocalipse. A própria Bíblia ela vai falar que nós podemos conhecer a Deus, por exemplo, se nós pegarmos Salmo 19, nós pegarmos Romanos capítulo 1, e só para citar alguns textos, dois textos principais, nós vamos observar também Romanos capítulo 2, que Deus ele é conhecido não somente pela Bíblia, que Deus ele é conhecido, irmãos, pela criação, que Deus, quando nós olhamos para a criação, Paulo fala isso em Romanos capítulo 1, Salmo 19 também, que quando nós olhamos para o sol, para toda a criação de Deus, ela revela Deus. Também lá em Romanos capítulo 2, nos diz que a nossa consciência também revela Deus. Todos nós que estamos aqui, e na verdade todo ser humano, ele tem uma consciência sobre o que é certo, sobre o que é errado, e essa consciência, ela foi posta ali por Deus. Quando as pessoas, mesmo as pessoas que dizem não acreditar em Deus, é muito natural, meu irmão, sem nenhuma necessidade, no momento de perigo, elas dizem, ai meu Deus, não é verdade? No momento de angústia, elas podem se dizer ateias, elas podem se declarar ateias, mas no momento de angústia é muito natural elas clamarem por Deus. Por quê? Porque tem uma consciência, né? Existe um padrão da lei divina dentro do coração do homem sobre o que é certo, sobre o que é errado, e esse padrão, a base dele é a existência de Deus, de um juiz a quem nós vamos prestar contas, Criador dos céus e da terra. Os homens têm consciência disso. Não precisa nem mesmo ninguém dizer para eles, vamos dizer assim, vou usar numa linguagem nossa, tecnológica, é como um aplicativo que está lá programado para dizer, olha, há Deus, existe Deus, sem que ninguém precise dizer. Os homens sabem disso. Então, existe uma consciência a respeito de Deus. Quando eles olham para a criação, eles podem ver que há um Criador, né? E essas coisas se combinam de maneira que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 1, irmãos, que os homens eles são indesculpáveis. Ou seja, no dia do juízo, nenhum ser humano, né, consciente, normal, aqui é um assunto que não é meu assunto hoje, isso aqui de respeito às crianças, né, alguém que tenha alguma debilidade mental e assim por diante, mas os seres humanos normais, ninguém vai poder chegar diante de Deus e vai poder dizer no dia do juízo, olha, eu não sabia nada de Deus. Por quê? Porque a criação mostrava que há um Deus e a consciência dele também. Mas, irmãos, essa revelação de Deus que nós chamamos de revelação geral, ela só torna os homens mais culpados. É isso que a Bíblia vai falar. Por quê? Porque Paulo mesmo vai falar em Romanos capítulo 1 que o homem natural, ele tem essa consciência, ele sabe que Deus existe, mas ele vai adorar os ídolos, né? Ele vai criar ídolos para si, e Paulo diz lá, em vez de ele adorar o Criador, ele vai adorar o quê? A criatura. Ele vai dobrar os seus joelhos, ele vai servir a criatura em vez de adorar aquele que criou. Isso é o homem natural que faz. Então, ele tem consciência de que é um Deus, mas ele não vai adorar Deus, ele vai adorar os ídolos. Então, essa revelação geral, ela torna os homens indesculpáveis, mas ela não providencia para os homens uma mensagem de redenção, de salvação. Por exemplo, os homens não vão poder olhar
para a criação e vão poder chegar a conhecer a pessoa de Jesus, o Redentor, a cruz. E não vão chegar a esse conhecimento pela criação, nem mesmo pela consciência deles. Eles não conseguem chegar a entender que há um Salvador, de que eles precisam se arrepender, de que eles precisam crer. É por isso, meus irmãos, que a Bíblia ela é fundamental. Eu vou pedir para vocês abrirem de novo comigo. Esse é um texto que eu não posso deixar de ler com vocês novamente. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, especialmente, entre outros versículos que eu li com vocês ainda há pouco, que diz assim. Aliás, o 15, capítulo 3, versículo 15, que diz assim. E que desde a tua, 2 Timóteo 3,15, e que desde a tua meninice, sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Então, o que nos torna sábios para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus? As sagradas escrituras. Então, não é a revelação na natureza, na criação, não é a consciência que Deus pôs em todos os homens. Essas coisas revelam algo de Deus, revelam que há um Deus, que Ele é glorioso, como Paulo vai dizer em Romanos, a divindade e o poder de Deus, mas para aí. Não apresenta essas revelações uma mensagem de redenção, uma mensagem de salvação. Só a Escritura. Ou seja, irmãos, o que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia está dizendo que sem este livro aqui, nós não conheceríamos a Jesus como Salvador e nós estaríamos perdidos. Não tem salvação sem o conhecimento que a Escritura traz, porque a Escritura traz essa verdade sobre a pessoa do bendito Jesus. Isso significa, vocês estão entendendo, né? Eu sei que vocês já sabem, mas a gente tem que ir refletindo, pensando como a Bíblia ela é fundamental e como ela é essencial. E é por isso que nós vamos aqui, se Deus permitir, 6 anos de nossa vida, irmãos, vivermos, né? Se Deus nos der 6 anos, vamos estudar esse livro aqui nas orações. Ela nos torna sábios para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. Por isso que ele diz que toda a Escritura é inspirada, proveitosa, para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir. Por isso que ela é proveitosa, porque ela nos torna sábios. Agora, irmãos, ok, é por ela que eu conheço Jesus. Mas o que é ela? De onde ela vem? É um livro como outro qualquer? Não. Ela é um livro, como Paulo diz, inspirada. A Escritura é divinamente inspirada, ou seja, este livro, não somente nós devemos dizer que é por ele que nós conhecemos, por essa Escritura, que nós conhecemos a mensagem de Cristo, mas este livro é um milagre. Esse livro ele é diferente de todos os outros livros, porque foi soprado pelo Espírito Santo. Deus deu este livro, por isso que através dele que nós conhecemos Jesus. Trata-se de revelação. Essa palavra revelação de respeito a Deus se revelar. Deus se revela. Deus se revela na criação. Deus se revela na nossa consciência. Mas, já disse, revelação na criação, revelação na consciência, ela não traz a mensagem da salvação e torna os homens, na verdade, indesculpáveis, porque eles negam e não adoram a Deus. Mas a Escritura é uma segunda revelação, e a mais importante revelação é o que nós chamamos de revelação especial, porque ela foi dada a um povo, ela é um milagre, ela não é simplesmente um homem olhando e contemplando a criação e naturalmente, pela consciência, percebendo que há um Deus. Ele percebe isso naturalmente? Não, é algo sobrenatural, foi uma mensagem dada por Deus a vários homens que foram inspirados por ele. E mais adiante um pouquinho, o apóstolo, não sabemos se foi Paulo que escreveu Hebreus, né? Mas o autor de Hebreus, ele fala no capítulo 1, aquele grande
versículo 1, quando ele diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. É assim que Deus foi falando, de muitas maneiras. Deus se revelou de várias formas. Deus aparecia para as pessoas em forma visível, né? A que nós chamamos de teofanias. Deus se manifestava a elas, Deus falava com elas, Deus também dava sonhos, profecias, e esses profetas, meus irmãos, eles então foram trazendo essa revelação, que é o Antigo Testamento, mas aí o que Hebreus diz aqui? Nos últimos dias nos falou pelo Filho. Que últimos dias são esses? É os dias que nós estamos vivendo, são os últimos dias, viu, irmãos? É a última parte. Jesus já veio, e agora já veio morrer, agora ele só volta para implantar o seu reino. Pois bem, nesses últimos dias, ele nos falou pelo Filho, ou seja, o próprio Jesus veio, se encarnou, o Deus encarnado, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, e trouxe o conhecimento de Deus para nós, essa revelação, e deu o Espírito Santo, aquele texto que eu li com vocês lá em João, deu o Espírito Santo para que o Espírito Santo levasse os seus apóstolos, aqueles que eram testemunhas oculares, para escreverem o Novo Testamento. Ou eles mesmos escreveram, ou pessoas próximas a eles escreveram. Então nós temos o quê? Este livro, ele foi um livro inspirado por Deus, o Antigo e o Novo Testamento. Deus orientou a escrita dele de maneira que cada palavra, meus irmãos, é a palavra de Deus. Nós temos uma tradução. Este livro ele foi escrito em hebraico, uma parte dele pequena em aramaico, hebraico antigo, uma parte também do antigo em aramaico, e o grego foi escrito, o Novo Testamento foi escrito em grego. Não existem mais os textos, né, aqueles textos originais, mas eles foram preservados, as cópias, e dessas cópias que nós acreditamos também que Deus preservou, né, a mensagem, íntegra a mensagem das Escrituras, dessas cópias que nós temos as diversas traduções para várias línguas, inclusive para a nossa. E não faltam Bíblias no Brasil, não faltam traduções no Brasil, graças a Deus por isso, né? E nós temos, meus irmãos, então, esta preciosidade, vocês imaginem o que é isso? Essa preciosidade na nossa mão, na nossa língua, as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. Tá? Meu tempo ali já estourou, mas eu só quero, a gente vai orar, né, tirar um tempo de oração, mas eu quero, meus irmãos, ainda dizer mais 2 ou 3 coisas aqui, com uma introdução, né, a essa nossa jornada pelas Escrituras. Esse livro, que nos traz o conhecimento de Cristo, ele é um livro que ele possui uma característica também, em que de Gênesis a Apocalipse nós vamos ver Deus revelando essa mensagem progressivamente, ou seja, Deus não deu, irmãos, essa mensagem de uma vez só, mas ele, por vários, como diz aqui, falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Vários homens foram usados para trazer este livro, e ao longo de muito tempo, nós temos o Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento. Essas partes, elas se completam de que maneira? Você percebe aqui que é isso que Hebreus também está dizendo, que antigamente nos falou pelos profetas, mas agora nos fala pelo Filho. Isso mostra o quê? Um progresso, não mostra? Que antes ele falou pelos profetas, mas agora nos falou pelo Filho. Eu pergunto para os irmãos, até por uma questão de lógica, né? Qual é a maior revelação? A que veio pelos profetas ou a que veio pelo próprio Filho? Perguntando. Pelo Filho, né? O próprio Filho de Deus, ele trouxe este conhecimento, vamos dizer assim, trouxe a consumação, trouxe a conclusão. Ele mesmo veio aqui, ele falava pelos profetas, mas ele mesmo veio. É como você dizer assim para alguém, olha, vá lá e diga em meu nome
mensagem aqui. Fale para a pessoa isso. A pessoa vai e fala. Mas é diferente de você mesmo ir. De você mesmo dizer, olha, eu estou trazendo aqui essa mensagem. A minha mensagem. Então, é isso. Jesus Cristo veio. O próprio Filho veio. Isso mostra, meus irmãos, que teve um progresso, teve um crescimento nessa mensagem. Ou seja, Deus ele foi trazendo luz gradualmente. Quando nós lemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós temos que compreender isso, que a luz foi brilhando gradualmente e que então ela veio, o sol da justiça na sua plenitude, o próprio Jesus veio, se encarnou e aí completou a Escritura. E como é que essas coisas acontecem, meus irmãos? Nós podemos dizer o seguinte: o Filho veio no novo, no antigo estava a promessa de que ele viria. Por isso que eu li com você Gênesis 3,15. Lá em Gênesis 3,15, o que é que Deus disse para a serpente? Vou pôr inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente. Este ferirá a cabeça. Quem é esse descendente? Cristo. Então, desde o Antigo Testamento, esse Cristo que viria, que traria a revelação plena, ele está sendo prometido. Todo o Antigo Testamento, portanto, meus irmãos, é promessa. Promessa. E o Novo Testamento é cumprimento da promessa. Então nós temos essa vamos dizer assim, essa relação entre o antigo e o novo. O antigo promete, o novo cumpre. De maneira que você não pode... Vejam, às vezes nós encontramos algumas pessoas que dizem assim, eu não me interesso pelo Antigo Testamento. Antigo Testamento, eu quero saber só do Novo, né? Porque o Antigo Testamento é passado. Não, isso é um erro, irmãos. Porque se você for ler, eu li para vocês agora em Mateus, e Mateus diz, para que se cumprisse a palavra do profeta. Nós não podemos, os escritores do Novo Testamento, eles entendiam e eles passaram essa mensagem para nós de que o que eles estavam falando sobre Jesus era cumprindo o que o Antigo falava. Portanto, o Antigo, se nós esquecermos o Antigo, nós não vamos entender o Novo. Então, nós temos que olhar para o Antigo como uma promessa e o Novo como o cumprimento dessa promessa. E uma última palavra que eu quero dar, irmãos, e aí eu vou fazer uma aplicação final. Esse processo de promessa e cumprimento vem em alianças. Então, nós temos várias alianças no Antigo Testamento. E nós temos uma aliança final no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, nós temos aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Moisés, aliança com Davi. Essas são as alianças, pelo menos podemos citar essas alianças do Antigo Testamento. Então, elas eram alianças, irmãos, da promessa. Elas eram alianças que estavam relacionadas àquilo que Deus iria fazer. Mas o Novo Testamento, o que é? A nova aliança. É aliança mesmo, entendeu? As alianças anteriores, elas eram promessas, elas apontavam para essa grande final e mais importante aliança. E nós somos salvos nesta aliança, na nova aliança, na pessoa do bendito Salvador Jesus Cristo. Então, todas aquelas alianças antigas, elas estavam apontando para essa mensagem. E eu quero então encerrar, irmãos, com aqui uma aplicação, meus irmãos. Eu disse para vocês assim no início, lembra? Se nós não ouvirmos a Escritura, não ouvirmos a palavra de Deus, é a nossa morte. Por que, irmãos, é a nossa morte? Porque por ela, nós conhecemos o Filho. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Se nós não ouvirmos a Bíblia, nós vamos estar desprezando a palavra de Deus vinda pelo Filho, vindo pelo próprio Filho de Deus, que é o Redentor, que é o Salvador nosso, de maneira que aquele que não lê a Bíblia, não medita na Bíblia, ou uma igreja mesmo, né, que não prega mais a Bíblia, que não ensina mais a Bíblia,
perdeu o sentido, não pode viver, não tem vida, não tem salvação, porque só este livro, meus irmãos, nos traz o conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, eu queria concluir dizendo aqui para vocês o seguinte: nós não vamos perder tempo, nós vamos gastar tempo, mas não perder o tempo quando nós estivermos aqui meditando, e também no domingo, se Deus assim permitir, meditando e estudando esse livro, né? Mas nós vamos, irmãos, estar nos aproximando do conhecimento de Deus e tendo conhecimento do Salvador e do Redentor Jesus Cristo, e como Paulo diz lá, nos tornando sábios para a salvação em Cristo Jesus e também para o conhecimento de toda a boa obra, né? Então vamos fazer isso, meus irmãos. Eu acabei esquecendo aqui de dizer uma coisa que eu vou só falar agora mesmo, porque também é importante. Todo o conhecimento que nós temos da Escritura Sagrada, ele é um conhecimento comunitário, sabe? No estudo da Bíblia, ninguém inventa a roda, tá? É um conhecimento que Deus dá para a igreja, né? Nós devemos ler a nossa Bíblia sozinhos na nossa casa. Devemos fazer isso todo dia, mas nós nunca devemos ficar sozinhos para compreendermos a Bíblia, tá? Temos que ler a Bíblia todo dia na nossa casa, um momento só nós e Deus, mas para nós entendermos a Bíblia, realmente nós temos que estar com a igreja, e a igreja de todos os séculos e a igreja do século presente, porque o Espírito Santo ele nos revela, nos dá a compreensão da mensagem da Bíblia. Não é isolado. Quem fica isolado não entende a Bíblia, tá? Porque a mensagem dela, lembra? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Os galhos, eles estão unidos. Então, é nessa união que o Espírito Santo vai trazendo conhecimento das Escrituras. Então, nós estamos lendo a Bíblia com a igreja de todos os séculos, tá? Todos os pregadores hoje, eles recorrem ao que os antigos falavam desde o início, né? E eles então entendem a Bíblia com os antigos pregadores, né? Ninguém inventa a roda, ninguém vai inventar nada agora, tá? E também com a igreja do nosso próprio tempo, na medida que nós vamos estudar. Vamos orar, meus irmãos. Eu queria que nós orássemos por esse projeto, que vocês se unissem a mim nesta oração, e vai ser uma alegria ter vocês aqui e outros irmãos, né? Vamos orar para que outros irmãos possam vir conosco nesse projeto. Vamos orar. Ó Senhor, nós estamos aqui para, juntos, na Sua presença santíssima, pedir a Sua bênção em nome de Jesus sobre esta nossa jornada, sem a qual nós, Senhor Deus, sem a bênção do Espírito Santo, é isso que eu quero dizer, nós não poderemos fazer, e não poderemos, Senhor, fazer com proveito. Por isso nós queremos pedir a Sua bênção, nós queremos pedir a iluminação do Espírito Santo, esse Espírito que escreveu a Bíblia, esse é o Espírito que nos ensina a mensagem dela, e que nós possamos conhecer nesta nossa jornada de estudos, de meditações, de leituras, Senhor, cada vez mais a salvação, a pessoa do Filho, e no Filho a pessoa do Pai, por iluminação desse Espírito, e também a viver, meu Deus, uma vida de boas obras, conforme o Evangelho de Jesus, crescendo no amor ao Senhor, no amor ao próximo, vivendo de uma maneira, Senhor, que glorifica o Seu nome. Abençoa esta nossa jornada, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Louvado seja o Senhor de sempre em Cristo. Amém.